integrada num jardim de infância, faço serviço de limpezas, gosto muito e não me vejo a fazer outra coisa. O meu nome é Daniel Magueijo, eu tenho uma empresa de jardinagem em que trabalho com pessoas com limitações e que estou bastante satisfeito com o trabalho deles. Tenho o Paulo comigo há mais de 10 anos, o Bruno está há alguns meses, mas estou satisfeito com o desempenho deles.